Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias Maravilhosas e Incríveis. Nesta história vamos conhecer uma mulher casada há 10 anos com seu marido que conheceu desde muito jovem quando eram estudantes de ensino médio. Durante os anos de casamento, tudo seguia bem, até a esposa descobrir segredos de seu marido como uma infidelidade e uma mentira oculta. Ao ver seu mundo desabar, ela acaba revidando na mesma moeda ao ter um caso com o seu chefe que logo se mostrará o grande amor de sua vida. Meu marido não apenas me traiu, como também mentiu a respeito de sua infertilidade, mas quando descobri a sua mentira, comecei um caso com o meu chefe que acabou sendo o verdadeiro amor da minha vida. Olá! O meu nome é Muriel e vivo em Viena, na Áustria. A minha história começou exatamente como vou contar agora neste emocionante relato. Eu fui casada com o meu primeiro marido Mozart, que conheci muito jovem no ensino médio. A troca de olhares entre nós foi imediata, eu me apaixonei por ele, e Mozart parecia corresponder aos meus sentimentos. Eu sou uma linda mulher de pele clara, cabelos vermelhos e lindos olhos azuis. Já Mozart, por outro lado, tinha pele clara, mas com cabelos e olhos negros muito profundos e cheios de formosura. Com 3 anos de namoro e união estável, nos casamos na igreja. Foi muita felicidade para mim durante os nossos 10 anos de matrimônio. Nos primeiros 5 anos que não tivermos filhos, isso não me incomodava de início, embora eu sentisse muito a vontade de querer a maternidade. Mas Mozart não parecia curtir muito a vontade de ser pai na sua visão. Ele era um homem que não saberia lidar com crianças, e ele também dizia não ter paciência com as mesmas e muito menos tinha cabeça para lidar com a criação de filhos. E sempre que eu tocava no assunto, Mozart demonstrava muita irritação e até frustração com o tempo. Eu deixei de tocar no assunto e decidi respeitar a individualidade de Mozart. Eu fiz de tudo para agradar ao meu marido, cozinhava, limpava a casa e passava sua roupa. Mozart parecia melhor e até ficou mais atencioso e carinhoso comigo. Mas 2 anos depois, as coisas começaram a mudar, e não foi para melhor. Mozart começou a chegar tarde em casa, ficava super protetor com o seu celular e sempre me ignorava quando eu ligava para saber como ele estava, e as chamadas sempre acabavam indo para a caixa de mensagens. E mais adiante, Mozart começou a ficar frio e distante. Ele não era mais aquele homem carinhoso e que ficava ao meu lado. Mozart parecia que era uma pedra de gelo. E isso começou a me incomodar, até que um dia, eu decidi colocar o meu marido contra a parede e disse: Mozart, você anda tão frio e distante comigo? O que está acontecendo com você? Quando Mozart ouviu as minhas palavras, foi como se eu tivesse mexido com uma colmeia de abelhas e como um enxame de abelhas ele gritou: O que isso te importa, Muriel? É nada mais que trabalho o dia todo e o estresse do dia a dia. Em vez de ficar preocupada com coisas bobas, por que não vai fazer um café ou um chá para mim? Não perca o seu tempo com bobagens sem sentido. E Mozart se retirou da minha frente, foi para o quarto, tirou a sua roupa e ele foi direto para o banho. Eu fiquei completamente constrangida com esse comportamento de Mozart, mas acreditava que era apenas o estresse do trabalho ou algo do tipo. Infelizmente eu acabaria descobrindo coisas ainda mais intrigantes a respeito do meu marido. O tempo passava. Eu notei que Mozart não estava mais contribuindo em casa como antes e ele estava muito protetor com o seu celular. Já era visível sinais de mudanças como arrogância, ciúmes excessivos e cobranças desnecessárias. Eu, como uma boa mulher, ignorei esses sinais porque eu amava muito meu marido e queria acreditar que o amor tudo pode mudar. Mas logo descobri que há coisas que nem mesmo o amor pode intervir, que a individualidade e liberdade de escolha de um ser humano é algo muito difícil de lidar. Eu e Mozart éramos filhos únicos e não tínhamos irmãos e nossos pais infelizmente são falecidos. E nós dois não tínhamos parentes próximos morando perto de nós como tios, primos e avós. E Mozart continuava a não contribuir mais comigo e que tudo que ele tinha era o básico para casa e isso já estava começando a me irritar. Eu já estava farta daquela situação e então em um dia chamei Mozart para uma conversa e disse de forma firme e segura: Escute, Mozart. Você está muito pão duro com as coisas da nossa casa. Não me dar mais o dinheiro como antes para me arrumar e comprar coisas para mim e nem mesmo com a comida da casa. Já que estamos nessa situação, eu decidi que vou arrumar um emprego e ganhar o meu próprio dinheiro. Já que você não me ajuda mais. E Mozart, ao ouvir essas palavras, ele me olhou com um semblante frio, como se pedras de gelo estivessem nos seus olhos e me respondeu: O que você está dizendo, Muriel? Você trabalhando,
De maneira nenhuma. Você deveria cuidar da casa e organizar o nosso lar. Trabalhar para quê? O dinheiro que te estou te negando estou usando para os gastos da casa, que são as contas, a comida que você come e as roupas que veste. Isso não é suficiente para você, minha querida esposa? De jeito nenhum. As mulheres que trabalham acabam sendo infiéis e logo destroem o casamento. Eu não vou permitir isso. E desta vez, com um olhar determinado em minha alma e coração, eu fiquei firme no meu objetivo e disse com toda a minha determinação: escute bem, Mozart. Goste você ou não, vou trabalhar e ganhar o meu próprio dinheiro. Se você pensa que vou aceitar esse tipo de situação, igual uma meretriz se submeter aos mandos e desmandos de um cliente, está muito enganado. Ao contrário de outras mulheres que se submeteram a isso por amor, eu jamais aceitarei isso. E Mozart, muito espantado e indignado, me respondeu: como você pode me desafiar dessa maneira? Uma mulher faz tudo o que o seu marido manda. Eu sou o homem dessa casa e você não deve falar comigo nesse tom. Mozart não aceitou a minha decisão de trabalhar e ficamos discutindo a noite toda. Eu nunca aceitaria as opiniões de um homem que queria me controlar como se eu fosse uma boneca de corda que só andava quando ele mandava. Comigo isso não iria funcionar. Gostasse Mozart ou não, eu decidi procurar um emprego. Mozart, de muita má vontade e a contragosto, deixou que eu trabalhasse e ganhasse o meu dinheiro. Mas mesmo assim ele começou a ficar ainda mais grosseiro e arrogante, e até me negou a comida, me dizendo que agora que eu iria trabalhar, então poderia comprar a minha própria comida para me alimentar. Eu fiquei aguentando aquilo por um tempo, talvez por estupidez ou a tolice de me agarrar a esperanças tolas de mudanças milagrosas e que tudo seria diferente, como eu fui muito ingênua. Com muito esforço e dedicação, eu acabei conseguindo emprego para uma vaga de assistente em uma empresa de um ramo alimentício em Viena. Eu coloquei o meu melhor traje e fui para a entrevista de emprego. Eu acabei sendo aceita para a seleção, e logo conheci o CEO da empresa que me entrevistou. O seu nome era Rupert. Ele era um homem refinado, elegante e muito educado. Ele tinha olhos claros, cabelos loiro arruivado, porte atlético e musculoso, muito diferente do meu marido Mozart, que tinha um porte mais normal e magro, mas ele também tinha o seu charme. Rupert fez a entrevista durante 2 semanas, e após realizar as tarefas e eu passar em todos os testes, eu fui contratada para o cargo de assistente secretária do Sr. Rupert. O novo CEO tratava a mim e aos demais funcionários com respeito e educação. E com o passar do tempo, eu comecei a notar que o Sr. Rupert estava cada vez mais de olho em mim e no meu trabalho, e ele constantemente trocava olhares comigo. Mas em um dia no seu escritório, quando fui levar uns documentos, o Sr. Rupert me olhou e, sorrindo para mim, me disse: Olá, senhorita Muriel. Sei que a gente não se conhece, mas poderíamos saber mais para iniciar uma amizade. Você por acaso tem namorado? E nesse momento, muito intrigada com as palavras do Sr. Rupert, eu perguntei de forma respeitosa: Sr. Rupert, eu não sou senhorita. Eu sou senhora. Na verdade, eu sou uma mulher casada. Mas não tenho filhos com o meu marido. Mas eu vivo de maneira tranquila com o meu marido. Algumas vezes temos desavenças, mas estamos seguindo em frente. Qual o seu interesse nisso? E nesse momento o Sr. Rupert, ao ver a minha sinceridade, me respondeu: Eu compreendo, minha querida Muriel. Eu não sei nem o que dizer. Mas tudo bem. Felicidades ao seu matrimônio. E o Sr. Rupert me deixou trabalhar em paz, embora eu vi um olhar de tristeza em seus olhos. O que eu não imaginava era que o Sr. Rupert, na verdade, estava nutrindo sentimentos por mim desde a primeira vez que me viu. E mesmo sabendo que eu era uma mulher casada, os sentimentos dele com relação a mim não mudaram. Ele sempre utilizava todo o seu encanto e charme para tentar me conquistar. Mas eu rejeitava as investidas do meu patrão de uma maneira respeitosa e honrada, sem partir para grosseria ou má educação. Por mais que eu ficasse fascinada com a virilidade e beleza do Sr. Rupert, ele era para mim um homem proibido e eu respeitava o meu marido Mozart. Mas tudo isso mudaria em um dia inesperado quando cheguei em casa e entrei sem meu marido saber. Quando eu ouvi Mozart falando com alguém no telefone, eu me sentia mal em escutar a conversa do meu marido. Porém, a curiosidade falou mais alto e ouvi ele dizendo as seguintes palavras com alguém no telefone dizendo: Está tudo bem, amigo. A tonta da minha esposa nem desconfia que eu tenho um caso com a Fiona, a minha amante.
Depois que fiz em segredo a vasectomia para não ter filhos e continuar com a minha vida de aventuras não apenas com a Fiona, mas com outras mulheres. É muito divertido e prazeroso. A tonta da Muriel pensa que vai me atracar com um filho. Mas eu não tenho interesse em ser pai e muito menos quebrar a cabeça com um filho. Como a Muriel é ingênua. Quando eu ouvi aquelas palavras ditas por Mozart, eu fiquei completamente chocada e decepcionada em saber que Mozart estava me traindo e o nome de sua amante era Fiona. Isso me deixou totalmente sem chão e arrasada. Eu fui para fora de casa e chorei. Eu resolvi que não iria desistir do meu casamento de imediato e iria lutar por ele. Muitos dizem que o casamento é apenas um e é para a vida toda e cresci sendo educada nesse conceito e lutaria para ver se tinha como salvar a minha relação com Mozart. Mas a cada dia, Mozart continuava frio e distante comigo, eu só queria ser feliz. Foi então que resolvi seguir o meu marido, e vi que ele realmente me traía com outras mulheres, a tal de Fiona. Eu descobri ser uma dançarina de um cabaré de um clube noturno em Viena que meu marido seguia à noite e ela era outra de suas amantes. Infelizmente eu não tinha nada e a casa era dele, mesmo casados. E a conversa sobre a vasectomia foi demais para mim. Eu decidi procurar por toda a casa algum documento que comprovasse isso. E após uma longa procura, encontrei um recibo de operação em hospital e também os papéis de exames que comprovam que Mozart de fato se operou para não ter filhos comigo. Aquilo para mim foi a gota d'água e eu não iria deixar isso barato. Eu decidi que faria Mozart pagar de alguma forma, e segui a minha rotina de trabalho e casa normalmente. O Sr. Rupert, que não tinha desistido de tentar me conquistar, ainda nutria sentimentos por mim, e logo não passou despercebido diante do meu patrão o meu semblante triste e vazio. E o Sr. Rupert, vendo a tristeza em meus olhos, me perguntou de forma educada: Muriel, está acontecendo alguma coisa, minha querida? Seja o que for, pode falar comigo. Que fique claro que se estiver precisando de algo, eu posso te ajudar. Mas eu de maneira educada respondi: Sr. Rupert, eu fico muito agradecida com sua preocupação. Mas fique tranquilo. Eu estou bem e pode ficar em paz. Vamos voltar ao trabalho. E o Sr. Rupert aceitou as minhas explicações numa boa e sorriu. Mas no fundo do seu coração, o Sr. Rupert sabia que não era bem assim e que tinha algo errado. Mas ele procurava respeitar a minha individualidade. Eu procurava ser profissional e não deixar os meus problemas afetar o meu trabalho. Mas quando saí do trabalho, eu estava caminhando quando vi Mozart em uma praça. Ele estava se agarrando e se beijando com a tal da Fiona na praça. Eu tinha ignorado os sinais e reconheço que fui tonta em acreditar em mudanças e que com amor tudo se curava, mas não estava disposta a suportar aquilo e fui direto a Mozart e a Fiona, e de maneira ríspida gritei: Muito bonito, Mozart! Eu trabalhando e procurando fazer o possível por nós dois e você me traindo com essa meretriz de rua. Você é um canalha. Mas Mozart, pegando a minha mão, gritou comigo: Escute, Muriel. Lave essa sua boca antes de falar da Fiona. Ela é muito melhor do que você. Você deveria voltar para casa e cuidar dos seus afazeres, enquanto eu satisfaço as minhas necessidades. Portanto, fique fora disso e vá para casa. Eu fiquei muito irritada com aquilo e comecei a gritar com Mozart. Nesse momento, Mozart me agarrou e pediu para Fiona aguardar enquanto ele resolveria o problema comigo. Fomos para casa e Mozart me colocou contra a parede e nesse momento ele gritou com raiva: Muriel, você tem tudo aqui nessa casa que é minha. Dê graças aos céus por ter um lar. Não se esqueça que você não tem mais ninguém além de mim e muito menos familiares próximos. Tenho minhas necessidades, goste você ou não, e seja uma boa esposa e aguente firme e lute para manter esse matrimônio. Neste momento eu retruquei e disse com raiva: Jamais poderia imaginar que o homem que escolhi fosse um cão de rua que fica com uma e outra. Você é um lixo de rua, Mozart. Nesse momento, Mozart, com uma fúria em seu olhar, levantou a mão e me deu um tapa na cara que me derrubou no chão. Eu fiquei perplexa. Essa era a primeira vez que ele usou a violência física contra mim e gritou: Me respeite. Nunca mais me chame assim. Caso contrário, vai ser pior. Mantenha a aparência e finja que nada disso aconteceu. Minha querida Muriel, e agora com licença que tenho um encontro com a Fiona. E quando eu chegar, quero o jantar pronto. E Mozart saiu da casa e me deixou sozinha ali, estirada no chão como se eu fosse uma casca de banana podre. Eu já vi que não poderia mais ignorar isso e teria que tomar uma solução urgente.
À noite Mozart chegou e muito alterado. Começou a gritar comigo por não ter feito o jantar e ele decidiu que iria comer fora ou na casa da Fiona, a sua amante. E naquela noite, quando ele voltou novamente, nós dormimos de mal um com o outro e no dia seguinte eu acordei, fiz o café da manhã e fui trabalhar. Apesar de tudo o que aconteceu, novamente os meus problemas não passariam despercebidos pelos olhos do meu chefe que vendo o vermelho no meu rosto mesmo com muita maquiagem que coloquei para disfarçar, e ele perguntou de forma educada. Muriel, aconteceu alguma coisa? O que é esse vermelho no seu rosto? Eu procurei disfarçar e respondi educadamente. Não é nada, Sr. Rupert. Eu caí e machuquei o rosto na escada da minha casa. Não é nada demais. E o Sr. Rupert me respondeu de forma educada, mas expressando dúvidas. Caiu da escada? Muriel? Com todo respeito, minha querida secretária. Isso parece marca de mão e não de uma queda. Está acontecendo alguma coisa contigo e no seu matrimônio, Muriel? E muito nervosa retruquei. Sr. Rupert, por favor, não me faça mais perguntas. São coisas minhas e acho que isso não tem nada a ver com o senhor. Por favor, não se envolva em algo que não lhe convém. Está tudo bem. Eu estava tão nervosa e constrangida e não queria falar da minha vida com o Sr. Rupert que era um estranho nesse momento para mim. Mas de forma gentil e educada o Sr. Rupert me disse as seguintes palavras. Escute, Muriel. Não sei o que está acontecendo. Mas há uma coisa que admiro nas pessoas que é a sinceridade e confiança. Eu entendo que você está nervosa e quando gostamos de alguém, nos importamos com o bem-estar dessa pessoa. Por favor, desabafe comigo e me conte o que está acontecendo. Não precisa mentir para mim. Fale o que quer que seja e eu vou te escutar. Naquele momento eu vi um olhar determinado e um brilho nos olhos do Sr. Rupert, e vendo a possibilidade de desabafar com alguém, eu decidi ser sincera e verdadeira com o Sr. Rupert. Eu contei tudo da minha vida, que eu estava infeliz no meu matrimônio e que recentemente descobri que meu marido era infiel e tinha uma amante chamada Fiona e mais outras mulheres com quem ele se envolvia. E também falei a respeito do tapa que ele me deu e das humilhações que sofria em casa e na rua. Eu não escondi absolutamente nada do Sr. Rupert. Nesse momento vi a reação do Sr. Rupert, um misto de fúria e indignação, e com o olhar irritado ele me retrucou. Que covarde e infiel! Agredir uma mulher é a coisa mais nojenta e imunda que pode existir em um homem. Isso não vai ficar assim. Muriel, eu mesmo vou sair daqui e dar um jeito nesse cara com minhas próprias mãos. Esse cara vai se ver comigo agora. Quando vi essa reação do Sr. Rupert, eu fiquei espantada e muito perplexa com essa reação. Eu respondi. Sr. Rupert, por favor, não faça nada e não se prejudique por minha causa. Eu te peço. Por favor. Era por isso que não queria que o senhor soubesse. Mas por que dessa reação tão inesperada, Sr. Rupert? Por que o senhor se importa tanto comigo assim? Nesse momento o Sr. Rupert pegou na minha mão com ternura e foi honesto comigo e me disse de forma sincera e verdadeira. Muriel, eu sei que você é minha assistente e uma mulher casada. Mas desde que te vi, eu me apaixonei por você. Entreguei meu coração de corpo e alma e meus sentimentos por você são verdadeiros e puros. E vejo que você é uma mulher incrível que respeitou seu marido mesmo ele não merecendo. Eu não consigo te tirar da minha cabeça. Eu tentei te esquecer. Mas isso é muito mais forte do que eu. Eu te amo, Muriel. O meu coração é todo seu mesmo que não me corresponda. Estou apaixonado por você. Você é a mulher da minha vida e não vivo sem você. As palavras do Sr. Rupert me deixaram muito perplexa e admirada, e nesse momento eu respondi de forma sincera. Sr. Rupert, eu não sei o que dizer. Você sabe que sou uma mulher casada. Embora não tenha filhos e sempre quis ter uma família. Mas não posso ter uma relação assim. Eu não quero me sentir suja e nojenta. Não quero trair o Mozart por mais que ele mereça. E nesse momento o Sr. Rupert me respondeu. Eu entendo, e se caso você quiser iniciar um divórcio e tem provas das traições do seu marido, eu te ajudo. Acredite em uma coisa. Eu realmente te amo e não quero uma aventura ou qualquer coisa do tipo. Eu quero conquistar a sua confiança com ações e não com palavras. Eu não quero te forçar a ter algo comigo contra a sua vontade e estou ciente de que você é uma mulher casada.
mas estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Só peço que não desconfie de mim. E nesse momento senti um sentimento de verdade e sinceridade nos olhos de Rupert e respondi: eu compreendo, Sr. Rupert. Dê-me um tempo para pensar. Eu estou muito confusa e não quero tomar decisões precipitadas e agir emocionalmente e depois me arrepender. Somente assim quero ter certeza de que não estou fazendo algo errado. E Rupert sorriu e me disse: Está certo, minha querida Muriel. Eu quero ver uma foto desse homem que é seu marido. Apenas para me prevenir caso ele descubra algo e quero estar ciente. Somente por prevenção contra qualquer represália desse homem. Então eu disse que mostraria um retrato de Mozart contanto que ele não tentasse nada de ruim contra o meu marido, pois não queria que nenhum dos dois destruísse as suas vidas, e Rupert me prometeu que não faria nada com Mozart, com a condição de que ele pudesse intervir em uma situação de perigo real de morte ou ameaça. Prontamente concordei e mostrei no meu celular fotos de Mozart para Rupert, e com um sorriso ele me disse: Esse cara é o seu marido. Realmente, com todo respeito. Não parece grande coisa. Mas fique em paz, minha querida Muriel. E o Sr. Rupert apertou a minha mão e nos despedimos de forma amigável. Ficamos mantendo apenas a amizade entre nós. Mas o Sr. Rupert realmente me respeitava e procurava conter seus sentimentos. Mas mesmo assim ele não conseguia disfarçar. Uma semana depois disso, quando cheguei em casa, me deparei com algo que jamais iria imaginar. Eu peguei Mozart e Fiona na cama. Aquilo foi humilhante demais. Mozart e Fiona ficaram rindo da minha cara e zombando de forma mais cruel e sarcástica do meu sofrimento. Aquilo para mim foi a gota d'água, e no dia seguinte, quando eu acordei e não fiz o café da manhã. E Mozart, muito irritado ao ver que não fiz o café, me perguntou com fúria: Você não fez nada para esta manhã. Onde está o meu café da manhã que você sempre faz? E nesse momento, com um empoderamento que nunca senti antes, eu respondi: Se você quer café, vá na casa da sua amante Fiona e peça para ela fazer. Porque eu não farei mais nada para você. Porque não pede o divórcio e vai com ela? E Mozart, com um olhar sério e indignado, me respondeu: A Fiona e as outras mulheres são apenas diversão. Mas você é minha esposa. Não se esqueça que, graças a mim, você tem uma casa para morar e um teto para viver. Então aguente e faça as coisas. Faça o meu café agora, senão você não vai trabalhar. Essa era outra humilhação, e de muita má vontade, eu fiz o café da manhã e o servi, e ele, muito satisfeito, fez um elogio debochado e me disse: Pelo menos para isso você serve Muriel. Agora você pode ir trabalhar e fazer o seu dia, enquanto eu vou para o meu trabalho e depois vou me divertir com a Fiona. Eu saí muito aborrecida daquela casa e fui trabalhar, cansada e frustrada com aquela situação. No escritório, o Sr. Rupert me viu com tristeza e me disse: Muriel, aconteceu alguma coisa? Estou aqui à sua disposição. Eu vejo que não está muito bem. E nesse momento eu disse a Rupert: Infelizmente aconteceu o inevitável, Sr. Rupert. Mozart me traindo dentro da nossa casa foi horrível. Eu peguei os dois na cama e eles me humilharam. Eu estou muito confusa. Agora vejo que meu casamento é uma grande mentira e um poço de falsidade e amargura. Então o Sr. Rupert pegou a minha mão e com a outra, colocou a mão no meu rosto e disse: Muriel, fique tranquila, meu amor. A solução para o seu problema sou eu. E o Sr. Rupert acabou me dando um beijo. Eu pensei em rejeitar, mas estava sentindo algo muito forte nesse momento e questionei: O que o senhor está fazendo, Sr. Rupert? Eu sou casada. E nesse momento Rupert me disse sorrindo depois desse beijo: Muriel, fique tranquila e deixe as coisas acontecerem normalmente. Estou disposto a correr perigo para ficar com você. Até levar tiro do infiel do seu marido, se necessário, para te mostrar que eu quero você na minha vida mais do que tudo no mundo. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo e não vivo sem você. Me permite entrar na sua vida. Eu te prometo que não irá se arrepender. Então, nesse momento, eu e Rupert não nos contemos. Nos abraçamos e nos beijamos. Eu estava me sentindo como uma mulher novamente. Infelizmente, eu temia a hipocrisia da sociedade de Viena. Mas Rupert, pelo visto, demonstrava que não estava preocupado com o que iriam pensar. Então Rupert e eu começamos a ter um caso também, mas bem diferente de Mozart.
Rupert realmente era um homem incrível e honrado que me levava para passear em festas, cinema e até jantares em um restaurante, durante os 3 anos seguintes ficamos mantendo esse caso, mas Rupert me dizia que não via a hora de poder me assumir e não precisar mais ficar escondido e mantendo a relação às escondidas. Rupert como CEO de uma empresa e eu uma assistente casada com um homem infiel e abusivo. Eu estava realmente curtindo aquela vida e Rupert estava sendo devotado a mim. Ele realmente estava disposto a tudo por mim. Mozart continuava com seus casos extraconjugais com Fiona e outras amantes. Mozart estava tão distraído com suas amantes que ele nem notou que eu também estava tendo o meu próprio caso amoroso. E sim, acabei retribuindo na mesma moeda e eu sei que isso não justifica o que fiz com Mozart, mas os anos de infidelidades, traições, manipulações e maus tratos de Mozart pareciam estar cobrando seu preço. Até quando Rupert e eu andávamos de carro, nós víamos Mozart e Fiona namorando descaradamente na rua e ninguém falava nada. Nenhum de nós dois era santo, as decisões que tomamos criaram esse rumo em nossas vidas. Até Rupert, que era meu amante por assim definir, sabia que Mozart era infiel e abusivo. Pelo menos Mozart não tinha relações comigo e nem eu queria, pois eu tinha muito medo de ele me passar alguma doença. A minha relação com Rupert estava indo muito bem. E no final do 3º ano, eu e Rupert estávamos em um momento apenas nosso em sua casa, nos beijamos e nos abraçamos e nesse dia, agindo por impulso e se deixando levar, não conseguimos conter nossos sentimentos e acabamos nos entregando um ao outro, e senti que foi algo de corpo e alma. Na manhã seguinte, eu vi que Rupert estava feliz e muito sério me disse: Muriel, meu amor, o que tiver que acontecer, aconteceu. Assumirei os riscos do que aconteceu essa noite. Pode estar segura de que caso você fique grávida e nós tivermos relações cientes disto, assumirei o nosso filho. Já que seu marido covarde fez uma vasectomia em segredo para não ter filhos contigo. Mas diferente dele, eu sim quero ter uma família com você. Peço a Deus que se tiver que castigar alguém, que castigue a mim e não a você e o fruto dessa relação que poderá vir. E eu muito alegre com as palavras de Rupert retruquei feliz: Rupert, você é um homem maravilhoso e vamos deixar seguir como deve e devemos estar preparados para o que a vida e o destino devem colocar no nosso caminho. A gente se abraçou e se beijou, em casa nada mudava. Mozart começava a notar meu distanciamento e frieza com ele e também ele começou a notar que eu estava muito protetora com o meu celular. Que ironia, mesma coisa que acontecia comigo, agora ele estava agindo do mesmo jeito. Mas procurava ter um jogo de cintura e não deixar que Mozart desconfiasse do meu relacionamento secreto com Rupert e temia que ele tentasse alguma coisa contra a vida dele. Mas em algumas semanas algo inesperado aconteceu. Eu comecei a sentir uns enjoos e náuseas. Eu comecei a notar que estava sentindo os primeiros sintomas de uma gravidez. Eu decidi fazer uns exames médicos e notei que estava grávida de 8 semanas e batia exatamente com o período em que Rupert e eu tivemos relações na casa dele. De início eu fiquei constrangida em contar para Rupert que estava grávida. Eu preferi manter o silêncio por um tempo, mas os enjoos e minhas náuseas não passaram despercebidos pelo olhar de Rupert. Foi quando ele me chamou no escritório e de forma gentil e serena me perguntou: Muriel, meu amor, o que está acontecendo contigo? Você parece estar se sentindo mal. Então, nesse momento eu disse nervosa: Rupert, não quero que pense que estou querendo te atrapar com algo para ficar comigo. Mas os frutos daquela noite tiveram resultados. Talvez você possa me abandonar quando descobrir o que vou te contar. E Rupert me consolou dizendo: Muriel, não precisa ficar com medo. Você é uma mulher casada e isso não é segredo. Já eu sou um homem livre e desimpedido. Acredite no que vou te dizer. Ações falam mais que palavras. O que quer que seja. Pode mandar brasa que estou preparado. Não importa o que seja. E então nesse momento eu mostrei resultados de exames que mostraram que eu estava grávida e o filho era dele. Já comecei a dar adeus ao meu emprego e ver as possíveis reações de nojo e fúria de Rupert comigo. Mas Rupert me surpreendeu e sorrindo de felicidade ele me disse: Muriel, não precisa ter medo. O que realmente sinto por ti é um amor verdadeiro e puro. Não é nenhuma aventura ou fogo passageiro. Aconteceu e então agora devemos seguir em frente. Agora você não precisa mais ficar presa ao perdedor do seu marido abusivo e infiel.
Já está na hora de você tomar uma decisão verdadeira. Seu marido não te valorizou. Mas como eu te digo, te amo e eu quero ficar com você a todo custo sem se importar com nada. Até mesmo mais que a minha própria vida. E agora com esse filho no seu ventre que tem o meu sangue e a minha essência. Essa criança não tem culpa nenhuma do que fizemos cientes. Mas agora não devemos olhar para trás. Eu vou seguir contigo até o fim. Aonde você for, eu irei contigo. Rupert me deixou impressionada. De fato, ele não foi um covarde e não fugiu, ele realmente demonstrou que me ama de verdade. Rupert e eu planejamos deixar para trás a Mozart e iríamos juntos dar uma dura lição no meu marido infiel. Aproveitando um descuido de Mozart, eu vi que ele marcou um encontro com Fiona para ir em um hotel e logo contei tudo para Rupert, que decidiu me ajudar. No dia marcado, Rupert me ajudou a recolher as minhas roupas e documentos e mudamos tudo para a casa dele. E naquela noite, Rupert e eu vimos Mozart do carro convidar não apenas Fiona, mas outra mulher para ir nesse hotel. Os três foram juntos, de dentro do carro. Rupert ironizou a situação e disse: Querida Muriel, você está casada com essa coisa infiel por 10 anos? Mas que sem vergonha. E eu respondi carinhosamente: Sim, Rupert. Infelizmente o Mozart é meu marido. Mas hoje eu irei colocar um fim nisso de uma vez por todas. Depois daquela conversa, Rupert e eu seguimos até o hotel onde Mozart e suas amantes Fiona e a outra mulher entraram. Logo entramos atrás e Rupert pagou o hotel e pedimos a chave. Por ironia, ficamos próximos ao quarto onde Mozart, Fiona e a outra amante entraram. Rupert e eu ficamos ali aguardando pacientemente o sem vergonha do meu marido e suas amantes saírem. Depois de 4 longas horas esperando, finalmente depois de consumir seu ato com suas amantes, eles saíram. E ele estava bastante feliz e rindo com as duas. Mas logo seu sorriso virou espanto e frustração quando ele me viu saindo do outro quarto sorrindo e abraçando Rupert. E com uma cara de paisagem me vendo nos braços de outro homem, Mozart gritou: Muriel, o que você faz aqui neste hotel? E quem é esse cara? Como você pode fazer isso comigo? E tomei a frente e eu disse sorrindo sarcasticamente: Vejo que você é um sem vergonha e ainda com essas duas meretrizes neste hotel. Pois muito bem. Eu decidi dar um pouco do seu próprio remédio para saber o que é bom. Você estava me traindo durante anos. Achou que eu seria a mulher submissa que aguentaria seus abusos e traições calada. Está muito enganado. Nesses últimos 3 anos dos 10 que estamos casados até agora, eu também estava tendo uma aventura, e esse aqui é o homem que me fez saber o que é de fato o amor. Esse é o Rupert, meu patrão e meu namorado. E Rupert veio à frente de mim e encarou Mozart pela primeira vez e retrucou: Sim, eu sou o namorado da Muriel. Ela me falou muito a seu respeito e ela nunca me omitiu detalhes da vida de vocês. Você não deu valor a essa grande mulher que aguentou as suas traições e infidelidades. Meu nome é Rupert e vejo que estava desfrutando muito bem da companhia das suas amantes. Que sem vergonha! E Mozart, com um semblante furioso, gritou: Você fez tudo isso para se vingar de mim, Muriel? Eu sei que fui infiel e te traí. Mas como você pode ser tão baixa e miserável em vir neste hotel para me fazer passar por essa vergonha? Eu sempre te dei de tudo e nunca te deixei faltar nada. E Rupert novamente tomou a dianteira e retrucou: Eu sempre soube que a Muriel era casada com um infiel e maltratador de mulheres. O melhor que você tem a fazer agora é dar o divórcio a Muriel e deixar ela ser livre com um homem de verdade que a ama e está aqui ao seu lado. Você perdeu o Playboy. E muito nervoso, querendo contornar a situação, Mozart disse: Muriel, por favor, não jogue o nosso casamento fora. Eu vou deixar a minha vida libertina de vez e acabar com a relação com a Fiona e as outras amantes. Estou disposto a perdoar a sua traição e passar uma borracha nisso tudo se você me perdoar também. Vamos procurar terapia de casal e reconstruir o nosso matrimônio. Casamento é um só e é para a vida toda. Não se esqueça disso. E nesse momento eu com muita ironia e sarcasmo respondi: Mozart, é tarde demais. Nem filhos a gente tem e não há nada que possa ser feito, e inclusive eu sei que você fez uma vasectomia em segredo para não ter filhos comigo e ouvi a sua conversa com o seu amigo e fingir não saber de nada. Não quero uma vida de enganos e mentiras.
Você mentiu para mim. Mozart, ainda nervoso, assumiu que sim, ele fez a vasectomia, porque não queria ser atrapado, mas que ele poderia desfazer e reverter a vasectomia e disse que, se necessário, poderia ter os filhos que eu tanto queria. Mas Rupert outra vez assumiu o comando e, bem na cara do meu quase ex-marido, ele disse: É tarde demais para isso e veja o que vou te entregar agora. E Rupert entregou a Mozart um envelope contendo duas coisas: o resultado de exames que fiz e um teste de gravidez. Mozart, muito intrigado, disse: O que significa isso, Muriel? O que foi que você fez? E Rupert completou o que aconteceu diante de Mozart e respondeu: Como você viu, a Muriel está grávida e o filho que ela espera é meu. Então não seja prepotente e fique se fazendo de vítima. Aceite os fatos, rapaz, e deixe a Muriel ser livre. O mundo de Mozart desabou. Fiona e a outra amante apenas ficaram observando a situação e constrangidas com a confusão no hotel. E nesse momento Mozart mudou o seu semblante de vergonha para raiva e indignação e me respondeu: Não pense que vai se livrar de mim, Muriel. Eu vou acabar com esse seu amante e o bastardo que carrega em seu ventre. Rupert, vendo a situação, se jogou na minha frente e ele segurou Mozart dizendo: Pode parar aí, cara. O meu filho não é nenhum bastardo. Ele não tem culpa de nada. Se tiver que ficar com raiva, desconte sua raiva em mim e não na Muriel e no nosso bebê. Eu iniciei a ideia de ter um caso e não me arrependo. A Muriel agora vai viver comigo e não se preocupe. Nos veremos na audiência de divórcio. E nesse momento eu completei o que Rupert falou e retruquei: Acabou, Mozart. Agora, se quiser falar comigo, fale através do advogado. Já tirei as minhas coisas da sua casa e vou viver com o Rupert a partir de agora. Adeus, Mozart. Agora viva a sua vida como bem quiser e me deixe em paz. Rupert e eu saímos do hotel e deixamos Mozart para trás. Mozart ficou constrangido. Fiona e a outra amante ainda tentaram dar um consolo a ele, mas ele ficou rude com as duas e mandou elas irem embora da sua frente. Infelizmente, alguns homens se acham no direito de trair porque podem. Mas no caso de nós mulheres, quando somos traídas e forçadas a aguentar, isso para mim é injusto e cruel quando somos apontadas como traidoras. Eu sou ciente de que traiu Mozart com o Rupert, mas ele mereceu pelos anos de abusos e traições sofridas. Pode ser karma ou lei do retorno. Mozart estava relutante em dar o divórcio, mas isso era inevitável, já que houve traição de ambos os lados. Na audiência, mostramos várias provas das traições de Mozart a mim. E Rupert foi maravilhoso. Ele assumiu toda a responsabilidade do nosso caso e não queria que minha reputação fosse manchada. O juiz da audiência disse quando Rupert decidiu dar o seu depoimento e disse ao juiz: O senhor é amante da senhora Muriel, certo? Então pode esclarecer tudo. O que você faz e por que se envolveu com uma mulher casada? E Rupert, com sua educação e refinamento, disse a todos ali presentes: Obrigado, meritíssimo. E sim, eu e a Muriel iniciamos um caso, mas foi eu que dei o primeiro passo. A Muriel é uma mulher maravilhosa e rejeitou as minhas investidas no início. Eu me apaixonei por ela. Eu posso ter me envolvido com uma mulher casada, mas isso não se compara com o que esse homem fazia. Ele a traía constantemente e ainda chegou a bater nela. Eu queria fazer algo com ele com minhas próprias mãos quando soube, mas não fiz em respeito a Muriel, que não queria que eu me sujasse com esse homem. Mas quando vimos que tudo estava dando certo, nós fomos para a cama em minha casa e nos entregamos um ao outro. E o resultado foi a gravidez dela. Meu filho é inocente e não tem culpa de nada. Assim como a Muriel. Eu assumo que fiz e não nego. Eu seduzi a Muriel e não ela que me seduziu. Eu fiz tudo isso ciente da situação. Foi por amor e não por desejos egoístas e passageiros. A Muriel é o amor da minha vida e não fogo passageiro. E Mozart, ao ouvir as palavras de Rupert na audiência, e vendo como ele me defendia com tanto empenho, Mozart não se conteve e gritou: E você, cara, tem orgulho de se envolver com uma mulher casada e ainda fazer um filho nela. Você é pior do que eu. Eu só tive algumas aventuras e não era nada sério. Você é um destruidor de famílias e de lares, seu bastardo. E Rupert, com toda a sua elegância, respondeu com ironia às afirmações de Mozart: O único que destruiu o seu próprio lar aqui foi você, pois fez uma vasectomia em segredo com medo de ser atrapado e você acabou colocando a Muriel nos meus braços. Você a traiu, a humilhou e bateu nela. Eu vi o vermelho no rosto dela.
Ela até quis disfarçar de tanta vergonha e medo. Em uma mulher não se bate cara. Você não tem moral nenhuma para criticar a Muriel e nem a mim. Ao contrário de você, eu sou um homem de verdade e assumo o que fiz. Não tenho vergonha nenhuma de ter me envolvido com a Muriel, pois eu encontrei o verdadeiro amor da minha vida. Eu não destruí a casa de ninguém. Foi você que destruiu o seu lar e não eu. Nesses 3 anos em que Muriel e eu tivemos o nosso caso, eu fui muito mais marido dela do que você que a traiu e a humilhou no final desses 10 anos de casamento que você teve só trouxe amargura e dor para Muriel. Quando Mozart ouviu o que Rupert disse na audiência, ele não se conteve e tentou partir para cima de Rupert, mas ele foi contido pelos seguranças da sala de audiência, como foi apresentada várias provas das infidelidades de Mozart e também a infidelidade por minha parte. Nosso casamento foi anulado, e Mozart e eu estávamos definitivamente separados. Após um tempo, Rupert, sem precisar mais esconder o nosso relacionamento, me assumiu diante de todos e também o nosso futuro bebê. Quem poderia imaginar que uma relação que começou com infidelidade poderia dar certo? Quando se completou a gestação, eu acabei dando à luz a um menino muito bonito e saudável, o que deixou a mim e o Rupert muito felizes. Logo depois nos casamos e decidimos seguir em frente. Quanto a Mozart, eu soube por amigos em comum que ele ficou arrasado e ficava gritando pelo meu nome. Fiona, vendo a figura patética que ele se tornou, logo o largou, assim como as outras amantes. Rupert e eu temíamos que Mozart tentasse alguma loucura e por isso pedimos uma ordem de restrição para que ele não se aproximasse de nós. Rupert e eu ficamos juntos e assumi um cargo importante na empresa e nossos negócios prosperavam. E quanto a Mozart, soube por amigos que ele agrediu uma das suas amantes, e ela o denunciou à justiça. Mozart foi preso e ficaria um bom tempo na prisão. Infelizmente, o meu ex-marido colheu o que ele plantou. E Rupert me fazia a mulher mais feliz do mundo. Ele era um marido devotado e um ótimo pai para o nosso filho. A minha vida foi uma montanha-russa com altos e baixos. Mesmo que de maneira errada, acabei encontrando a minha felicidade. Embora de vez em quando recebo críticas de pessoas ignorantes que dizem que eu deveria ter lutado e salvo meu casamento e não ter desistido do Mozart, mas essas pessoas ignorantes não sabem o que passei e vêm opinar como se fossem as donas da verdade. Eu não ligava para isso. Sei que a vida e o destino me recompensaram, eu traí o Mozart, teve consequências, mas ele foi quem me traiu primeiro e por isso. Esse rumo foi tomado por decisões dele. O importante é que eu estava feliz com o amor da minha vida, Rupert, e o nosso filho, que prometemos criá-lo juntos e ensinar os princípios da vida, e não deixar o nosso pequeno passar pelas situações que nós passamos. E quanto Mozart, ele já era uma página em branco que não fazia mais parte da minha vida. Embora eu soube que ele enlouqueceu na prisão, o abalo da traição que eu causei o deixou louco e ele foi mandado da prisão para uma clínica psiquiátrica onde ele ficaria permanentemente. Eu confesso que fiquei com pena dele. Mas ele tomou essas decisões e deve conviver com elas. Já eu estava firme e forte com o meu marido Rupert e o nosso filho. Eu vou levar para a vida todo um ensinamento que Rupert fez aprender. Ações falam mais que palavras, e isso nunca vou esquecer. Desta vez eu me senti realizada e feliz. Muito feliz. Moral da história: aqueles que não valorizam aqueles que verdadeiramente nos amam, acabam abrindo concorrência para outros que verdadeiramente querem ter um compromisso sério e verdadeiro. A pessoa traidora sempre se acha no direito de pensar que está certa, mas quando o mesmo acontece com essa pessoa, ela não aceita e passa a culpar a outra. Nada justifica uma traição. Mas tudo tem consequências, sejam elas boas ou más, e devem estar preparados para quando estas consequências vierem à tona, e não reclame das decisões que você tomou devido aos momentos de luxúria e vaidade. Muito obrigado por assistir aos nossos vídeos.